de combate à dengue. A gente pensou lá na cidade, nós ruas com incidência zero. Aí a gente tinha lá em todas essas ruas, tinha a antena de internet, era como em todas as casas que não havia a dengue, não tinha casa de dengue. Aí a gente fez a pesquisa de campo e comprovou com o documento que nas casas que havia acesso à internet via rádio não havia a dengue. E talvez essa ligação do campo magnético impedisse o mosquito de entrar nessa casa. Aí essa maquete é o quê? Essa aí. Como é o funcionamento dela? Ela liga na bateria, aí o bog tem uma bobina, que essa bobina vai criar um campo magnético que move água. Obrigado aí. Assim, o processo é o seguinte: você vai adicionar o leite e o vinagre em um recipiente para que o vinagre separe a caseína do soro. De imediato você já... A caseína é uma proteína do tipo sócio-proteica que encontra no leite fresco. Aí a gente vai esperar um pouquinho, aproximadamente 2 minutos, para que separe assim. Depois disso, nós colocamos em um coador para que E seus produtos que ela já aderiu. desça e que ela fique somente aqui. Depois que o soro totalmente descer lá, a gente vai tirar a caseína e colocar em papel toalha para que ele Separe totalmente o soro da caseína. Vai ficar só uma bolinha de massa branca dessa massinha aqui. A gente vai retirar ela do papel toalha e vai colocar em um recipiente e vai adicionar bicarbonato. E vai mexer. Ela já tá mais seca. Isso, ela vai estar totalmente seca com a massinha. Mistura. Vai mexer, ela vai virar uma massinha mais com uma liga bem forte. Aí a gente vai adicionar a água. Pouco a pouco você adicionar e vai mexer até ela atingir esse ponto. Tem uma textura que vocês esperam que Ela vai dar o ponto. misturando até chegar a esse ponto. Atingir esse ponto, ela já está preparada. Aí aqui são os produtos que foram aderidos com ela. Cada produto vai ter o seu tempo. Ficar pronto. Digamos, o papel é o mais rápido, né? Para ela aderir. O papel vai ser de aproximadamente 5 a 10 minutos. A madeira é aproximadamente de 15 a 20 minutos. tem que prensar alguma coisa. Você colocou, apertou um pouco e deixou secar. Ela já Isso aqui a vai gente tá deixando a roupa Tem o agora. tijolo. Vai ter que esperar um tempinho. Vai ser aproximadamente 40 minutos, o mesmo tempo da cerâmica. Tem um isopor, que é aproximadamente 25 minutos. Tem um vidro, que também é aproximadamente 25, 30 minutos. Nós testamos também E o com plástico, o metal. aproximadamente 25, 30 O minutos. metal já é de 40, aproximadamente 40 minutos ao valor. Só que ele tem baixa aderência. É mais usar mais tempo, assim, que bombinho, massa. Aí isso é rolar, já que vai. Qual dos materiais tem a maior aderência desses? Olha, os materiais que tem maior Papel e aderência. a madeira. Digamos Tijolo que também. Digamos que Esse é o... Esse é os produtos derivados, são alguns derivados do leite. Boa tarde, somos da Escola Estadual Mariana Cavalcante, da cidade de Luiz Gomes. Estamos aqui com o projeto Cromo Forrageira, com matéria-prima de fabricação de produtos caseiros, uma alternativa sustentável para o semiárido. Aí tem a problemática: como utilizar
palma forrageira na fabricação de produtos caseiros? Mas essa pergunta a gente tem uma hipótese que a palma é útil na fabricação de produtos caseiros e também ela apresenta eficácia e contribui para a sustentabilidade ambiental. O nosso objetivo é desenvolver o detergente à base da palma forrageira, que corresponde aos princípios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, envolvendo a utilização deste vegetal, com suas propriedades para a produção artesanal. E aqui é os produtos O detergente. Aqui está o nosso detergente, a gente chamou de D1. O nosso shampoo, a alculatura, que foi a palma, que a gente colocou ela no álcool a 70% para extrair toda a sua essência. O xarope, que é afrodisíaco. Aqui está alguns frutos. Aqui é a nossa pomada que a gente fez, mas por conta que aqui está quente, ela derreteu, mas ela tem ação cicatrizante e age também como repelente. Aqui está a nossa primeira tentativa de fazer o shampoo, que ela se transformou numa pasta verde, parecida um pouco com sabão. E aqui está a palma desidratada, onde a gente colocou ela no sol e ela perdeu toda a água e manteve seus nutrientes. Inclusive ela pode ser adicionada na alimentação humana, a gente vai colocar aqui, e na alimentação animal. E aqui está o suco que a gente fez também. para fazer o suco, descasca a palma forrageira, corta ela em pedacinhos, coloca no liquidificador. Você pode utilizar o mel de abelha ou o mel de engenho, aí bate o suco, deixa ecoar e colocar o gelo. Tá feito? Parabéns, Serginho. Coisa rápida. Pode começar? Pode. Bom, pessoal, somos da Escola Estadual de Construção de Queiroz e desenvolvemos um projeto que cujo tema é relatório de garrafas PET, uma alternativa fácil e prática na captação de água das chuvas. Esse projeto surgiu por pergunta: é viável a construção do reservatório de garrafa PET para a captação da água da chuva? Foi aí que tivemos uma hipótese. E a partir dessa hipótese confirmamos que é viável. E dentro de nossas ideias, tem vários resultados. Quem vai explicar? Aqui podemos ver 1 tonelada durante o ano. Como podemos ver, o reservatório foi totalmente reciclado. Como podemos ver, o reservatório industrial doado pelo governo, que é feito de alvenaria, ele tem em média de um preço de R$2.000. Com isso, nós queremos que esse projeto feito totalmente reciclado custa apenas R$933. Com isso, diante de pesquisas feitas na comunidade e na sociedade, 1.400 famílias moram na zona rural, enquanto 450 já foi instalado, 450 famílias já foram instaladas nesse projeto. E com isso nós estamos sugerindo o reservatório de garrafa PET para minimizar os preços desse reservatório. Bom, obrigado. Nosso projeto. Como é que funciona essa captação? Funciona assim, é captada na chuva diretamente lá na garrafa. As últimas garrafas, você pode ver, vai ser feitas assim, são aquelas. Na última garrafa de cima tem um pequeno buraco, é para sair a pressão. A água vai diretamente para cá e assim ela vai mexer nas outras. Cada um vai ter um buraco, se mexer. Vai ter, a entrada vai ser aqui em cima numa garrafa e a saída vai ser no final. Parabéns aí. Redução de água em irrigação, redução de gases nas indústrias, da
Escola Estadual Professor Pedro Raimundo do Nascimento, do município de Água Nova. Tem como professor orientador o professor Rister Cleiton Peixoto da Silva. A Escola Estadual Mariana Carvalho. Falar um pouco sobre o projeto. Pesquisar coisa, a água é como substituição nós, sabe, importante para o nosso organismo. A situação do que nos levou a esse projeto foi como aumentar a qualidade da água dos bebedouros que está sendo oferecida aos alunos nas escolas. Quer dizer, como essa água está? O que é que os alunos estão consumindo? Se está na página de potabilidade, água potável, saudável, é uma água que pode causar algumas doenças. Você sabe que a água é muito bom, mas também maltratada traz muitas doenças. As hipóteses que a gente procurou, os bebedouros podem ser responsáveis pela transmissão, pelo fato de algumas sujeiras, água mal filtrada, pode levar ao consumir alguma doença. E a falta de higienização, quer dizer, tudo que eu faço para o temos como objetivo analisar a qualidade físico-química da água armazenada nos bebedouros, na escola, oferecida à comunidade escolar, como citado no nosso projeto, a comunidade Escola Estadual Professora Maria Helena de Freitas, de Paulo Freire. Temos a metodologia para o presente estudo, foram coletadas duas amostras, uma do nosso bebedouro, da escola, e outra da caixa d'água, onde desce a água diretamente para o referido bebedouro. Elas foram coletadas, foram analisadas lá no laboratório de química da IFRN de Paulo Freire, e onde foi analisadas 6 variáveis, que temos turbidez, cor, condutividade, pH, fluoreto e salinidade dessa água. Temos aqui os resultados. Ao analisarmos, podemos perceber que todos estão na margem permitida pela Anvisa, da Associação e pode mostrar a água ser potável ou não. Podemos perceber que o cloreto ele é permitido de 6 a 9,5. A nossa amostras eles têm 7,4, quer dizer, está dentro da margem permitida. Do mesmo jeito, a condutividade está ali na margem permitida. A gente trabalhou a questão da qualidade da água e o objetivo principal